Olá, bom dia, minhas irmãs. Que prazer estar novamente falando com as irmãs. Bom, minhas irmãs, hoje nós vamos fazer o estudo da nossa lição, o segundo estudo, a lição de número 2, que tem como título A Igreja Incipiente. Mas antes eu gostaria de comentar o seguinte com as irmãs. As irmãs gostam de fazer bolo? Quando nós preparamos um bolo, olha aqui, para nós prepararmos um bolo, o que nós vamos precisar? Se eu colocar somente a farinha de trigo, eu consigo fazer um bolo? De repente, se eu colocar somente o leite ou somente o fermento, de maneira nenhuma. Para que eu consiga fazer um bolo bem feito, bem gostoso, bem cheiroso, é necessário que eu use vários ingredientes diferentes. Ali eu coloco o leite, coloco sal, coloco açúcar, né? Coloco um chocolate, uma fruta, algo que dê mais sabor a esse bolo. Então, são vários ingredientes diferentes que, quando todos se juntam, eles formam, então, uma massa deliciosa, um bolo delicioso. E não é diferente as coisas conosco, não. Quando Cristo formou a primeira igreja, a igreja incipiente, porque é isso que significa a palavra incipiente, é o início, é a primária, a igreja primária. Então, quando Cristo formou essa igreja, ele formou com pessoas diferentes. Assim como no passado, lá no Antigo Testamento, nós vimos que os homens escolhidos por Deus, Deus escolheu homens que eram valentes, Deus escolheu homens que não eram de muita cultura, né, de poucas palavras. Então, Deus escolheu homens diferentes, mas que puderam fazer uma obra muito grande. Assim, Jesus começou a igreja ali no seu tempo também. Jesus começou a procurar os seus discípulos, é o que nós vamos ver aqui em João capítulo 1, dos versos 35 a 39, que dizem o seguinte: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Então, nós vamos nos basear nesses versículos que acabamos de ler nesse momento. E esse texto, ele narra como foi o chamado de alguns discípulos. Observamos então que Jesus estava buscando homens da mesma maneira, né? Que aconteceu lá no Antigo Testamento. Ali estava sendo formada a igreja de Jesus. O início, o começo. Mas quais eram as características dessa formação? Primeiro, era uma igreja formada por discípulos. Discípulo, o que significa? Discípulo é aquele que aprende a disciplina do seu mestre. Independente do número de discípulos, quando eles eram chamados por Jesus, a intenção era que eles estivessem junto com ele, formando um novo povo. E a eles daria autoridade para pregar e expulsar demônios. Isso nós vamos ver lá em Marcos 3, de 14 a 15. Então, Jesus escolhia os seus discípulos e a eles ele dava autoridade para irem pregar o evangelho e também dava
a eles a autoridade para expulsar demônios. Jesus queria ensinar a sua disciplina a eles, e para que isso acontecesse era necessário que eles se sujeitassem, porque o bom discípulo é aquele que se sujeita à disciplina, porque não adianta eu tentar ensinar para alguém que não está querendo aprender, para alguém que não aceita de maneira nenhuma. É interessante quando os discípulos de João Batista, foram encaminhados a Jesus. O que Jesus perguntou para eles? Eles chegaram para Jesus e Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? Porque não é diferente dos nossos dias também. Porque hoje muitas pessoas, elas não estão buscando a Jesus, elas não estão buscando o Salvador, elas não estão buscando aquele que pode perdoar os pecados. Elas estão buscando cura, elas estão buscando posição social, estão buscando interesses, né? Outros interesses. E naquele tempo também não era diferente. E Jesus, ele também pergunta para cada um de nós o que nós estamos procurando. Será que o que nós estamos procurando é realmente aquele que dá o perdão pelos nossos pecados? Então, naquela época também havia essa busca, essa expectativa por grandes coisas, né? E os interesses eram diversos. No texto que lemos, em João 1, 35, 42, 2 discípulos de João perguntaram a Jesus onde ele estava hospedado. Você se lembra aqui do finalzinho dos versículos? Né? Aqui no 39, quando diz assim: e ele lhes disse: vinde, vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª, agora do 40 a 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, eles queriam saber onde Jesus estava hospedado. E Jesus respondeu: venham comigo e vocês verão. Normalmente, quando nós convidamos para ir até a nossa casa, né? A gente normalmente está convidando alguém que a gente quer que tenha mais proximidade, né? Para que nós possamos ter mais proximidade, mais intimidade, não é? Então, Jesus chamou: não, podem vir e vocês verão onde eu estou morando. Naquele momento, Jesus deixava transparecer que desejava uma certa proximidade e compartilhar intimidade, assim como aconteceu quando Jesus pediu para pousar na casa de Zaqueu. Vocês se lembram? Jesus disse para Zaqueu: vamos, Zaqueu, desce daí dessa árvore, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu, ele não era um homem que as pessoas pudessem ver com os bons olhos, né? Que ele era um cobrador de impostos. Os discípulos de João queriam não apenas bênçãos, mas buscam intimidade, aprofundar nos ensinos de Jesus. Eles queriam cooperar com a igreja incipiente, ou seja, a igreja formada por Jesus. E como foi formada então? Ela foi formada por convidados, homens que Jesus estava convidando para se achegar a ele. Jesus convida discípulos que muitas vezes, pela timidez, são impedidos de se expressarem no que querem. André, irmão de Pedro, discípulo de João Batista, era o tipo de pessoa que não se importava com o tipo de ocupação e nem em estar em primeiro lugar. Ele era um homem mais humilde, era um homem mais simples. Então, para ele até fazia questão de estar em segundo lugar. Ele não fazia questão alguma de estar ali à frente, de ser visto por todos. Ele não fazia questão disso.
Ele buscava apenas servir da melhor maneira possível ao Mestre Jesus e poder estar com ele. Então, o privilégio maior para ele era estar ali na presença de Jesus, poder caminhar com ele, sentar à mesa com ele. Para ele não tinha privilégio maior. Foi ele quem levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos até Jesus. Lembram do texto que relata lá em João 6, de 8 a 9? Jesus estava ali pregando, falando para uma grande multidão, e os discípulos então falaram: Senhor, como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que mandar o povo embora, porque nós não temos nada para dar a eles de comer. E André, então, busca aquele menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então, foi André quem providenciou isto. O único desejo de André era de compartilhar a glória do Mestre. Olha que maravilha, né? Para ele não havia coisa melhor do que compartilhar da glória, do amor, da sabedoria do nosso Deus. Quando gostamos de alguém, quando confiamos, sentimos prazer em apresentar esse alguém aos outros. E André sentia muito prazer em ser amigo de Jesus. Então, para André, era um privilégio também poder apresentar Jesus aos seus amigos. Assim como ele teve aquele prazer de ter Jesus como seu grande amigo, seu verdadeiro amigo, ele queria que os seus amigos também, que todas as outras pessoas também pudessem ter essa mesma oportunidade. Pedro, irmão de André, era um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta, mas também muito impulsiva. Pedro possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Jesus viu em Pedro o potencial de líder que ele poderia vir a ser. É muito interessante isso aqui, porque hoje nas igrejas nós vemos que existem pessoas diferentes, né? Tem aquelas pessoas que são como tipo André, que são pessoas mais humildes, mais simples, não fazem questão alguma de estar à frente, liderando, mas contando que estejam participando, contando que estejam colaborando de alguma maneira. E existem aquelas pessoas também que já gostam de liderar, gostam de estar à frente. Muitos até dizem, se não for para poder liderar, eu prefiro nem ir, né? Então, assim acontecia e assim acontece também até hoje em nossos dias. E Jesus então viu em Pedro esse potencial de liderança. Jesus, mesmo sabendo que muitos discípulos não tinham um talento especial para a liderança, sabia que muitos só dariam o melhor de si se colocados em posição de liderança. Então, Jesus já sabia disso. Falou só, alguns desses aqui, com certeza, só vão trabalhar se eles forem colocados em uma posição de liderança. Caso contrário, eles não vão fazer nada, né? Não vão trabalhar. Mas Jesus já sabia disso. Mas, porém, esse grupo também, ele foi formado por pessoas imperfeitas. Esse grupo foi formado por pecadores, como nós. Filipe e André quiseram compartilhar com Natanael que encontraram o homem do qual Moisés escreveu, né? Então, Moisés já havia feito alguns escritos referentes a esse homem nascido em Nazaré, né? Natanael significa Deus deu. O texto de João 1, de 45 a 51, relata como foi o encontro dele com Jesus. As irmãs acham que Natanael de cara já foi falando, que maravilha, estou encontrando Jesus. Não. Ele teve um pouco de preconceito. Ele disse assim, que é isso? Então quer dizer que esse é o Messias? Nascido em Nazaré? Nazaré é uma cidade tão insignificante, é uma pequena aldeia.
Como pode surgir de uma pequena aldeia tão insignificante o Messias, aquele Salvador do mundo? Natanael era alguém que estudava as Escrituras, procurava entendê-la, era um estudioso da lei, era estudioso da Torá. Graças ao elogio que Jesus fez a Natanael quando diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Vamos continuar então os versículos de 45 a 51. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bastaram poucas palavras para que Natanael percebesse então que aquele realmente era o Filho de Deus. Quem mais poderia conhecer tão bem Natanael? Somente o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Então, é isso que acontece quando nós zelamos pela conservação da nossa fé. Ele era um homem, Natanael era um homem que se preocupava, que estudava, queria sempre aprender as coisas de Deus, queria sempre aprender coisas diferentes, né? Então, Jesus, ele sempre sabendo desses talentos especiais que alguns tinham para a liderança, ele então usou isso como benefício para criar então aquela igreja, para fazer com que aquela igreja crescesse. E essa igreja permanece até hoje, porque essa igreja somos nós que estamos aqui levando, pregando a palavra, fazendo com que essa mensagem seja entregue a pessoas que estão distantes, que estão em lugares muitas vezes até difíceis de ser alcançados, né? Mas essa é a nossa função também. E aqui vem uma pergunta interessante. Qual o seu perfil de discípulo? Você é como André? Como que era André? André era aquele homem que se contentava em servir. Ou você é como Pedro, que se considera vocacionado e gosta de liderança? Ou você é como Natanael, que abriga preconceitos de alguma espécie? Então nós devemos orar a Deus, orar ao Senhor, para que seja aquele que escolhe aonde você deve estar, onde nós devemos estar. Então quem deve escolher isso é Deus e não nós. Então, independente do lugar, da atividade a qual Deus nos colocar para fazer, então nós devemos recebê-la, nós devemos fazê-la de bom grado, da melhor maneira possível. Considerações finais. Jesus formou a sua igreja convidando discípulos, pessoas de características diferentes e com imperfeições. Jesus não chamou ninguém perfeito, não. Jesus chamou imperfeitos,
chamou pecadores. Ainda hoje a igreja é formada de gente assim. Alguns contentam-se em apresentar o Senhor a outros. Alguns gostam de funções de liderança. Jesus acolhe neste grupo mesmo aqueles cuja visão preconceituosa impede inicialmente a percepção da verdade. Mesmo os que se deixaram levar por um pseudo-saber, transformado em obstáculo para o conhecimento pleno do Evangelho. Jesus determinou que estes discípulos, ao se multiplicarem e irem por todas as nações, fizessem outros discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide, pregai, evangelizai e batizai. Então, nós devemos ir, nós devemos evangelizar, e essas pessoas, então, devem ser batizadas. Nós devemos preservar, então, essa nossa fé. Nós devemos preservar, conservar tudo aquilo que nós temos aprendido por parte do nosso Deus. Ao entendermos essa missão como nossa, hoje entendemos que os discípulos de Jesus eram a igreja incipiente no Novo Testamento. E você? E eu? Será que nós desejamos continuar dando prosseguimento a essa igreja? Será que é também o nosso interesse fazer com que essa igreja cresça, fazer com que os discípulos aumentem e que cada vez mais o Evangelho se expanda por toda a terra? Nós somos a igreja de Jesus. Então é necessário que nós façamos isto. Então não se esqueça, para se fazer um bom bolo, para se fazer uma boa comida, é necessário você ter ingredientes diferentes. Ingredientes iguais você não vai conseguir fazer nada. Os ingredientes têm que ser diferentes para fazer sabor. Então não vamos ficar com preconceitos, criticando alguém porque a pessoa é mais tímida ou porque a pessoa já gosta mais de estar à frente, porque a pessoa já é mais ativa. Não vamos criticar, não. Vamos procurar trabalhar juntos, vamos procurar evangelizar, vamos procurar levar o nome de Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Foi muito bom estar apresentando essa lição para as irmãs. Espero que todas tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar, pode falar e terei o maior prazer de estar esclarecendo alguma dúvida. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.